Olá, alunos! Hoje falaremos sobre fenômenos sonoros. Fenômenos sonoros, esses que serão o eco, reverberação e batimento, este utilizado para afinação de instrumentos musicais. Estamos na apostila 6, aula 73 e 74, fenômenos sonoros, página 79. Então, o som, primeiramente, quais são as características do som? O som é uma onda mecânica, ou seja, precisa de um meio material para se propagar. Também é uma onda longitudinal, porque a direção de propagação da onda e a direção de vibração do meio têm a mesma direção. E essa onda, quando tem frequência entre 20 Hz e 20 mil Hz, são as características do nosso som. São frequências que são percebidas pela nossa audição. Outras características do som, altura e volume. Sempre que falamos de altura do som, estamos nos referindo à frequência. Então, um som alto significa um som de alta frequência. Um som de alta frequência é caracterizado como um som agudo. Um som baixo é um som de baixa frequência, caracterizado como um som grave. Agora, quando estamos falando de volume, estamos falando da intensidade sonora que essa onda traz aos nossos ouvidos. Então, estamos nos referindo à amplitude, tá bom? A altura, estou me referindo à frequência, e essa frequência pode ser caracterizada como grave ou agudo, aguda alta frequência, grave baixa frequência, e o volume, estou me referindo à intensidade. Essa intensidade da onda sonora que é medida em watt por metro quadrado. Sempre que essa frequência dessa onda mecânica longitudinal estiver entre 20 Hz e 20 mil Hz, caracterizo como som. Se essa onda possui frequência inferior a 20 Hz, estaremos falando de um infrassom. E se essa frequência for superior a 20 mil Hz, estamos falando de ultrassom. Agora, a sensibilização desse som aos nossos ouvidos normalmente não é utilizado em watt por metro quadrado, mas assim em decibéis. Então, utilizamos o nível de intensidade sonora para medir essa influência do som em nossa audição. Então, falamos de nível de intensidade sonora, a unidade de medida vai ser o decibéis, e essa quantidade de decibéis é determinada da seguinte maneira: 10 vezes log de I sobre zero. Quem que é I? É a intensidade da onda sonora que chega aos nossos ouvidos. E zero é o limiar, a intensidade mínima que é capaz de sensibilizar a nossa audição. Então, I zero, que é 1 vezes 10 elevado a menos 12 watt por metro quadrado, é o limiar de intensidade sonora. Agora, algumas características do som em consequência com o nosso organismo. Então, até 50 decibéis é um som confortável de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Então, quando que nós temos até 50 decibéis? Uma rua sem tráfego. Agora, quando nós temos um nível de intensidade sonora superior a 70 decibéis, já tem consequências no nosso organismo. E quais são essas? O organismo fica sujeito ao estresse degenerativo. Além de abalar a saúde mental, aumentam os riscos de infarto, infecções, entre outras doenças sérias. Exemplo de nível de intensidade superior a 70 decibéis, ruas de tráfego intenso, fábricas danceterias. Agora falaremos de fenômeno da reflexão sonora. Então, a reflexão sonora ela é percebida por nós através do eco e da reverberação. Então, quando nós temos o eco, quando a nossa audição é capaz de distinguir a informação trazida por duas frentes de onda, sempre que esse intervalo entre uma frente de onda e outra frente de onda for superior a 0,1 segundo, nossa audição é capaz de distinguir esses dois sons, tá bom? Essas duas informações e percebemos o eco. Agora, quando esse intervalo de tempo que a frente de onda vai e bate, se a outra frente de onda chegar aos nossos ouvidos com intervalo de tempo inferior a 0,1 segundo, essas duas informações vão se unir. Então, vai ser uma informação junta. Então, nós temos a reverberação.
não conseguiremos distinguir as duas informações que estão trazidas por essa frente de onda. Interferência sonora. Então, verificamos que devido à reflexão, podemos ter eco ou reverberação. Ou eco ou reverberação. Agora, devido à interferência sonora, temos um fenômeno que é chamado de batimento. Então, essas ondas, terei batimento quando a diferença da frequência dessas duas ondas que estão interferindo for menor que 8 Hz, e esse fenômeno é percebido através de um som que se propaga com a frequência constante. Quem que é essa frequência que eu percebo esse som que é originado dessa interferência da onda sonora? Então, essa é a frequência de batimento, a frequência do som que eu percebo, sons aparece e desaparece, alta intensidade e baixa intensidade. Então, temos aqui ó, as duas ondas se interferiram. Então, eu tenho som alto, som nulo, som alto, som nulo. Sempre que eu tiver perceber esse som proveniente da interferência, significa que esses dois aparelhos estão fornecendo ondas de frequências diferentes. Então, na afinação, conforme essa frequência vai se aproximando e fica igual quando o aparelho está afinado, ou seja, essa diferença é nula, então eu não percebo mais esse som. A frequência de batimento é obtida através do módulo da diferença da frequência dessas duas ondas que estão interferindo, e a frequência dessa onda resultante, que é a amarelinha aqui, ó, ela é a média dessas duas ondas. Então, a frequência da onda resultante é igual a F1 mais F2 dividido por 2. Vamos para os exercícios agora. Uma técnica para estimar a distância de onde está ocorrendo uma tempestade é cronometrar quanto tempo depois do relâmpago é ouvido o trovão. Para cada 3 segundos deve ser considerada uma distância de 1 km. Essa técnica funciona? Justifique sua resposta. Então, para isso, o som sempre se propaga com velocidade constante, então ele estará no movimento uniforme, e no movimento uniforme utilizaremos a equação, a função velocidade média é igual ao ΔS sobre nosso ΔT. A velocidade do som no ar consideraremos 343 metros por segundo. Nosso ΔS é o que queremos determinar, dividido pelo tempo, o tempo que se percebe esse som depois que você verificou o relâmpago. Então, cai um ΔS de 1029 metros. 1029 metros para 1000 metros é uma diferença pequena, logo essa técnica funciona, tá bom? A nossa diferença é pequena, de 1 km para 1029 metros. Exercício 4. O nível de intensidade sonora produzido por um avião a jato a 30 metros de distância é de 140 decibéis. Desprezando o efeito da reflexão no solo, determine o nível de intensidade sonora produzida por esse avião a 300 metros de intensidade. Então, a energia que está sendo percebida por uma pessoa que está a 300 metros de distância de onde está sendo gerada essa onda, qual será? Então, primeiramente, vamos obter, quando eu tenho um nível de intensidade de 140 decibéis, significa que eu estou a uma distância de 30 metros. Então, substituindo na nossa fórmula, então nós temos 140 decibéis é igual a 10 vezes o log do I sobre 0. 10, aqui eu tenho 10 multiplicando, passa para o outro lado dividindo, então ficou 14 é igual ao log de I sobre 0. Definição de log. Então, logaritmo de I sobre 0, temos a base 10. Então, 10 elevado a 14 é igual a I sobre 0. Definição de logaritmo, tá bom? Cortamos esse 0 com esse 0, ficou 14. É igual ao log de I sobre 0. Definição de logaritmo, 10 elevado a 14 é igual a I sobre 0. Vamos isolar o nosso I, que é a intensidade que está chegando no ouvido da pessoa a uma distância de 30 metros da fonte. Temos que I é igual a 10 a 14 vezes 0, watt por metro quadrado. Mas temos que a potência não muda, a potência é fornecida pela fonte, o avião lá,
que está fornecendo essa onda sonora. Então, a potência, a intensidade é potência sobre área. Então, isolando aqui, quem que é a nossa área? Intensidade, desculpa, quem que é a potência? Intensidade vezes a área. O som se propaga no espaço em todas as dimensões e o formato dessa frente de onda é uma casca de uma esfera. Então, tudo bem? Então, vamos calcular a área da esfera. Então, a área da esfera é 4πr ao quadrado. Então, agora vamos substituir aqui, ó, potência inicial, aqui quando eu tenho uma distância de 30 metros, vai ser a minha área vezes a intensidade. Então, tenho intensidade vezes a área, 4πr ao quadrado. O R agora vale 30. Numa situação depois, o meu R agora vale 300. Então, vamos isolar agora o nosso I' aqui, que é a intensidade sonora que chega a uma distância de 300 metros quadrados. Isso, 300. Uma distância de 300. Então, ao quadrado, porque pegamos da fórmula, tá bom? Agora, o que eu faço aqui, ó? Peguei esse 4π300 ao quadrado, mandei para o outro lado dividindo. O que nós vamos fazer aqui, ó? 30 ao quadrado. Eu posso falar que é 9 vezes 10 ao quadrado. Desculpa, 3 vezes 10 ao quadrado, que é 9 vezes 10 ao quadrado. 300 é 3 ao quadrado vezes 100 ao quadrado, que eu posso falar que é 9 vezes 100 ao quadrado. Então, 9 em cima, 9 embaixo, cortou. Aí eu tenho 10 ao quadrado é 100, corta com 100 daqui de baixo. Então, sobrou no denominador só, pessoal, o 100. 10 a 14 vezes 0 dividido por 100, 100 é 10 a segunda. 10 a segunda positivo, sobe negativo, divisão de potência de mesma base. Então, conserva o expoente de cima e subtrai pelo expoente de baixo. Então, ficou 14 menos 2. Então, I', que é a minha intensidade, quando eu estou à distância de 300 metros, vai ser I0 vezes 10 elevado a 12. Tudo bem? Então, determinamos a nossa intensidade. Agora, a gente volta aqui, ó, na fórmula para determinação do nível de intensidade sonora, o número de decibéis. Então, substituindo, ficou o nível de intensidade sonora é igual a 10 vezes o log de I', que é 10 elevado a 12 vezes I0 sobre o nosso I0. I0 embaixo, I0 em cima, a gente cancela. Então, só ficou log de 10 a 12. Propriedade logaritmo, esse expoente aqui, ó, ele vai lá para baixo. Então, ele multiplica, B' é igual a 12 vezes 10, 12 vezes 10 vezes log de 10. Log de 10 na base 10 vale 1. Então, 10 vezes 12, 120. Logo, o nível de intensidade sonora a 300 metros da fonte vai ser 120 decibéis. Exercício 6. Um espeleólogo dá um grito no interior de uma caverna e percebe o som refletido no seu teto. 0,3 segundos depois. Considerando a velocidade do som no ar de 332 metros por segundo, pede-se a altura aproximada da caverna. Então, sabemos que a distância percorrida pelo som é a distância da ida mais a distância da volta. Então, o nosso ΔS vai representar 2 vezes a distância da altura da caverna, porque o som vai até a parte máxima, bate no teto da caverna, sofre reflexão e volta aos nossos ouvidos. Tudo isso demorou um tempo de 0,3 segundos. 0,3 passa multiplicando, 2 passa dividindo. 332 vezes 0,3 dividido por 2 vai dar uma altura de 49,8 metros. Item B. O que aconteceria se a altura da caverna fosse de 15 metros? Então, a altura da caverna é 49. Se ela fosse 15, logo esse intervalo de tempo que a onda demora para chegar no teto da caverna, sofrer reflexão e voltar ao nosso ouvido, será menor que 3 segundos. Então, vamos determinar menor quanto? A velocidade média é o nosso ΔS, a velocidade média do som, que é 332 metros por segundo. É o nosso ΔS, que é 2 vezes a altura da caverna, dividido pelo nosso intervalo de tempo. Agora sabemos que a altura da caverna é 15, então ficou 332 é igual a 2 vezes 15 dividido por ΔT. ΔT passa multiplicando 332
passa dividindo e ficou 2 vezes 15 dividido por 332. Fazendo essa conta, chegaremos a um ΔS de 0,09 segundos. Logo, é menor que 0,1 segundo. Para que exista eco, o intervalo de tempo entre uma frente de onda e outra frente de onda tem que ser superior a 0,1 segundo. Logo, nessa situação, com a altura da caverna sendo 15 metros, não teremos mais eco, mas sim reverberação. Pessoal, encerramos essa aula 73 e 74. Qualquer dúvida, conversaremos na nossa videoconferência. Até mais.